Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para aprender mais um pouquinho com Jesus, mais um pouquinho sobre os grandes homens da Bíblia Sagrada. E desta vez nós vamos falar sobre Moisés. Quem foi Moisés? Trata-se de um grande homem de Deus no meio do povo de Israel, um hebreu, usado por Deus para libertar o povo de Israel que era cativo do Egito. Se os irmãos não sabem, algumas pessoas perguntam como surgiu o povo de Israel. O povo de Israel surgiu quando Moisés foi vendido como escravo para o Egito. No Egito Deus o exaltou e ele virou governador do Egito, né? E nós não vamos fundar essa história porque nós não estamos falando sobre Moisés, estamos falando, ou melhor, nós estamos falando sobre José. Estamos falando sobre Moisés, amém? Então, José mandou buscar a tua família, os seus irmãos e o teu pai, que veio para dentro do Egito. Logo depois Faraó morre, né? E então o novo Faraó, que Faraó não era um rei, Faraó não era um nome, Faraó era um título de um rei. Faraó morre e o que assume mantém o povo escravizado. E Deus achou por bem libertar o povo, porque o povo vivia muito oprimido, muito cativo, o povo trabalhava muito. Mas o povo de Israel era um povo que era muito abençoado e um povo que crescia muito. E Faraó achou uma forma de parar o crescimento do povo de Deus. Faraó queria impedir o crescimento do povo de Deus porque ele se sentiu ameaçado. Então o que ele fez? Ele deu uma ordem às parteiras hebreias, dizendo: olha, todos que nascerem do sexo masculino, mata. Mas as parteiras temente a Deus não mataram. Nasceu um menino chamado Moisés. Ele ficou com a mãe até os seus 3 meses. O nome Moisés significa renascido das águas. Então ele fica com a mãe durante 3 meses, mas chega um momento que não tem como mais esconder a criança. Então o que Joquebede, a mãe de Moisés, faz? Faz um barquinho com argila, alguns dizem betume, faz um barquinho com argila, algumas galhos, faz um barquinho e coloca ele no rio Nilo. Mas quando ele foi colocado no rio Nilo, a filha de Faraó estava se banhando com as suas criadas à beira do rio. E eu creio que enquanto ela se banhava, as criadas andavam na beira do rio e viram no meio das galhas um barquinho com uma criança. Chamaram então a filha de Faraó. A filha de Faraó vê graça na criança e então manda chamar uma hebreia para criar a criança. O que acontece? Quando a criada vai chamar uma hebreia para tomar conta da criança, quem ela chama? A mãe de Moisés. Então o que acontece? A mãe de Moisés recebe um salário para criar o teu próprio filho, mas porém criado no Egito. Há alguns que dizem que Moisés era ignorante, mas Moisés era ignorante não de conhecimento secular, mas sim de temperamento. Moisés tinha um temperamento forte. A história diz que ele foi criado no Egito, os melhores colégios, vestindo as melhores roupas, os melhores alimentos, criado na cultura egípcia. Mas Moisés era escolhido e chamado de Deus. Então chega um momento em que Moisés vê um soldado egípcio maltratando um hebreu. Então ele mata o soldado egípcio, ele lança a mão do soldado egípcio, mata o soldado egípcio e enterra o teu corpo. Só que o corpo é descoberto. Então ele tem que fugir para o deserto. Quando ele tem que fugir para o deserto, ele recebe o chamado de Deus. A Bíblia diz que ele estava apacentando as ovelhas do teu sogro, Jetro, e quando de repente, pelas costas atrás dele, uma voz o chama: Moisés, Moisés. Ele então olha e não vê ninguém. Mas logo depois ele vai chamar de novo, mas quando ele olha, ele vê que uma planta, sarça, está pegando fogo, mas não se queimava. E ali ele vê que era um anjo em forma de homem, em forma teofânica, chamando: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu pisa é santo.
me provi de ti para uma grande obra, resgatar o povo de Israel que estava cativo no Egito. E assim segue a história. A Bíblia diz que Deus mostrou por diversas vezes que ele era com Moisés. Moisés por diversas vezes foi parar para conversar com o faraó, mas não teve êxito. Até que chega um momento que o próprio Deus fecha o coração de faraó, mas aí depois ele liberta o povo, permite o faraó libertar o povo. Moisés então ele anda no deserto, fica peregrinando no deserto por muitos e muitos tempos, muitos e muitos anos. O interessante é que Deus era tão com o povo, Deus provava cada dia que estava com aquele povo, porque durante a noite uma estrela o seguia e durante o dia uma nuvem o guiava. Durante a noite uma estrela o guiava e durante o dia uma nuvem guiava. Ou seja, o povo não estava sem direção. O povo teve fome, Moisés clamou, o povo foi abençoado. O povo teve sede, Moisés clamou, o povo teve a tua sede saciada. Eles passam em meio ao mar vermelho e Moisés passa ali com eles. Moisés foi tão importante que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E ali, essa é a história de Moisés, o grande libertador de Israel. Grande homem, escritor, profeta. Era um homem que transmitia o recado de Deus para o povo e trazia o que Deus queria para o povo. Levava o que o povo queria para Deus e levava o que Deus queria para o povo. Ou seja, Moisés era um sacerdote da época. Portanto, essa foi a história de Moisés. Amém? Aprendemos um pouquinho sobre Moisés neste dia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus te abençoe em tudo. Se inscreve nesse canal aí no nome de Jesus, dê o teu like, compartilha, comenta, ajuda. Amém? É muito importante você estar cooperando com esse trabalho para nos incentivar a continuar trabalhando na obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus. Se despede aqui do teu irmão em Cristo, pastor Wagner Moura.